Bom dia e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Zinho do Lote, que é o segmento da greve climática estudantil no podcast com o coletivo ambientalista Climáximo, de seu nome Quarentena Climática. Nesta rubrica convidamos coletivos, movimentos, ativistas, especialistas e outras pessoas relevantes para a situação atual a que falem connosco de modo a percebermos a interseccionalidade da crise climática e as várias maneiras em como esta afeta e afetará as nossas vidas. Por isso, hoje temos o nosso convidado Ricardo Paz Mamed, doutorado em Economia e professor no Instituto Universitário de Lisboa. Primeiro que tudo, muito obrigada por estar connosco aqui hoje. Obrigado, El. Vamos começar por falar um pouco sobre uma situação emergente que está dentro da sua área, que é a crise económica que aí vem. Como sabemos, o sistema económico em que estamos inseridos caracteriza-se pela alternância entre períodos de relativa prosperidade e crescimento e períodos de retração e crise, que se repetem sistemática e ciclicamente. Considera que a pandemia do Covid-19 veio antecipar uma nova crise económica e em que medida é que pode contribuir para o seu agravamento ou a sua magnitude? Bom, havia vários sinais antes desta pandemia ficar visível aos olhos de todos. Havia vários sinais de que a instabilidade financeira se estava a agravar em vários mercados, o que não é totalmente surpreendente, tendo em conta que vivemos durante os últimos 10 anos uma situação marcada por políticas monetárias muito expansionistas, em que basicamente os bancos centrais, para evitarem que houvesse colapso de bancos e também falência de Estados, tiveram a disponibilizar dinheiro para a economia, mas como os salários a nível mundial permaneceram estagnados, não havia muita procura, não havendo muita procura também não havia muitos motivos para haver muito investimento. Isso significa que havia muito dinheiro, mas não havia sítio onde utilizar esse dinheiro, e esse dinheiro está a ser canalizado para investimentos de natureza muito especulativa, e isso normalmente dá maus resultados. E havia, de facto, sinais de abrandamento de crescimento económico, havia sinais também de instabilidade em vários mercados financeiros, havia alguns sinais de que havia desequilíbrios financeiros a acumular-se, e o que é expectável nessas alturas é que mais cedo ou mais tarde aconteça uma crise. Neste momento é impossível nós estarmos com discussões sobre se haveria uma crise muito grande ou muito pequena, se ela seria localizada de escala mundial. É basicamente impossível fazermos isso. Nós não conseguimos reconstruir a história que temos agora, é o que está à vista de toda a gente. Obrigada. E quanto a essa crise, falar da crise financeira de 2008, de que forma é que esta crise, que agora vem, se distingue da passada e será que podemos esperar consequências semelhantes ou piores? Bom, uma das coisas que vale a pena percebermos é que a crise que começou em 2007, 2008, que se aprofundou em 2009 com uma recessão mundial, foi um evento verdadeiramente excepcional. Provavelmente a malta mais nova não tem já percepção disso, mas para pessoas, até para a geração dos meus pais, para a geração de 60, 70 anos, nunca houve nada semelhante àquilo que aconteceu nesses anos que seguiram 2007 e 2008. Foi uma crise verdadeiramente profunda, não acontecia nada semelhante desde os anos 30 do século passado. Portanto, nós quando falamos da última crise de há uma década, já estamos a falar de um evento completamente extraordinário, fora de comum. Aliás, muitos de nós acabaram por consolidar a sua formação em economia precisamente por estarem a viver num momento verdadeiramente excepcional. Eu posso dizer que eu não esperaria tão cedo voltar a viver uma crise daquelas dimensões. Agora, tudo indica que a crise hoje tenha dimensões ainda maiores do que a de há uma década teve. Isto porque a crise de há uma década teve uma natureza, teve uma origem, embora depois tenha outras ramificações e outras causas relevantes, mas teve uma origem imediata em desequilíbrios financeiros de enorme dimensão.
Basicamente o que acontecia era que havia uma série de agentes económicos, nomeadamente bancos, mas não só, que estavam a gastar muitíssimo mais dinheiro do que a comprometer-se, no fundo, com muito mais coisas do que aquelas que conseguiam suportar. E bastava que houvesse qualquer perturbação financeira para muitos deles ficarem à beira da falência ou entrarem mesmo em bancarrota, e foi isso que aconteceu, e foi necessário os Estados entrarem à força para socorrer os bancos. Depois, como os Estados foram socorrer os bancos, foram os Estados que ficaram aflitos, foi necessário socorrer muitos Estados e houve condições para socorrer esses Estados, e deu origem a uma recessão que durou muitos anos, dependendo dos países, mas no caso português passámos boa parte da última década numa situação extremamente frágil do ponto de vista económico e social. Esta crise tem uma natureza bastante diferente, ela não tem origem nas fragilidades do sistema financeiro, não porque essas fragilidades não existem, ou não existissem, ou pelo contrário, como eu disse há pouco, estavam-se a acumular fragilidades. O que temos é que por cima dessas fragilidades do ponto de vista financeiro e de um conjunto de desequilíbrios económicos a nível mundial que já se tornaram crónicos e que deixam sempre a economia e as sociedades do mundo numa situação de grande fragilidade, nós temos uma realidade de uma pandemia que leva as autoridades públicas a congelar, no fundo, a paralisar por completo a atividade económica, e essa paralisação da atividade económica coloca desafios adicionais, porque já não é apenas um problema de assegurar a solidez dos bancos, já não é apenas uma questão de assegurar a sustentabilidade financeira dos Estados, esses dois problemas continuam a existir, mas para além disso nós temos uma questão que não é fácil retomar a atividade produtiva, não é fácil voltar a ter emprego, não é fácil convencer as pessoas, não vai ser fácil tão cedo convencer as pessoas a voltar a terem a sua atividade normal, consumirem os diferentes tipos de bens e serviços. Não vai ser fácil convencer as empresas a investir, até porque muitas delas também, depois disto, vão ficar endividadas. Portanto, esta é uma crise que tem contornos que são distintos daquela que se viveu há uma década, e na verdade eu acho que provavelmente no último século nunca vivemos uma crise com estas características. Isto não significa necessariamente que o alcance desta crise seja à partida maior ou menor do que aconteceu na crise anterior, até porque na crise anterior nós tivemos uma realidade que foi as autoridades de política pública, em particular no caso europeu, demoraram muito tempo a reagir, e quando reagiram de uma forma que para muitos países prolongou a crise e aprofundou a crise. Aparentemente isso não está a acontecer no caso atual, está a haver uma reação mais rápida e uma reação que permite-nos pelo menos ter alguma expectativa de que algumas das dificuldades acrescidas que houve há 10 anos não voltem a existir. Agora, continua a ser uma crise com dimensões muito fortes, vai depender muito do tempo que as economias tiverem de estar paradas, vai depender muito de como posteriormente os vários Estados e as organizações internacionais lidarem com a situação. Neste momento é difícil dizer qual vai ser o alcance e a gravidade da crise económica. Muito obrigada pela sua resposta. Agora vamos passar a falar mais um pouco sobre as medidas que os Estados estão neste momento a ter para suportar a economia, que basicamente por todo o mundo podem observar-se muitos governos de vários países que estão a movimentar-se muito rápido para conseguirem resgatar as empresas. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, está a surgir até uma onda de pedidos por parte de figuras influentes para o sacrifício da saúde dos trabalhadores em prol da continuação do sistema económico e da boa qualidade de vida dos seus netos e filhos, o que é um pouco irónico, visto que muitas das indústrias que estão a ser salvas são de combustíveis fósseis, que são terríveis para o nosso planeta e para o futuro da humanidade, como sabemos. A pergunta para si é: que medidas económicas é que considera que devem ser tomadas, não só no contexto desta pandemia, mas também no quadro da crise económica que se lhe seguirá, para prestar apoio às pessoas, que são as verdadeiras vítimas destas crises, em vez de colocar a prioridade em salvar apenas as empresas? Bom, eu acho que nós de facto temos de pensar em termos de prioridades, não pelas razões que já vou explicar. Eu não colocaria a ideia de salvar empresas
fora daquilo que é a atuação das políticas públicas. Acho que a prioridade neste momento continua a ser conter a propagação do vírus pelas razões que nós conhecemos. Em primeiro lugar, porque há vidas em risco e isso deve ser uma preocupação. Em segundo lugar, porque há o risco também de os sistemas de saúde não serem capazes de responder a um surto muito rápido de contágios. Portanto, é boa ideia nós contribuirmos para que o contágio, que é mais ou menos inevitável, seja feito de uma forma gradual e seja gerível com base nos recursos que os Serviços Nacionais de Saúde têm. Há uma segunda prioridade que deve ser proteger a saúde das pessoas que continuam a trabalhar, desde logo os profissionais de saúde e, portanto, nós tivemos notícias até há pouco tempo de que muitos profissionais de saúde em Portugal, e acontece em muitos outros países, não estavam a ter condições de trabalhar com as devidas proteções e, portanto, nós temos de assegurar que há recursos que são canalizados para esses profissionais continuarem a trabalhar e também para todas aquelas pessoas que estão a assegurar aspectos essenciais da nossa vida cotidiana, as pessoas que recolhem o lixo, as pessoas que garantem fornecimento de água, luz, eletricidade, água, luz, gás, peço desculpa, que estas pessoas são obrigadas a trabalhar, as pessoas que trabalham no comércio de bens essenciais que têm mesmo de continuar a funcionar, essas pessoas têm de ter condições para se protegerem a si, para protegerem aqueles com quem coabitam, que também estão em risco a partir do momento que estas pessoas têm de estar efetivamente a trabalhar. Há uma terceira prioridade que deve ser utilizar os recursos à nossa disposição para que não haja pessoas que ficam, neste contexto, sem o mínimo de capacidade para fazer face às suas necessidades básicas e imediatas. Isto significa, essencialmente, assegurar rendimentos. Há pessoas que perderam todos ou grande parte dos seus rendimentos num curto espaço de tempo, ou porque são trabalhadores com contratos a prazo, ou trabalhadores temporários, ou pessoas que estão em período experimental, ou até trabalhadores informais que deixam de poder fazer pela sua vida como faziam até agora, pessoas que trabalham a recibos verdes e que veem os seus rendimentos cair a pique, enfim, há um conjunto muito grande de situações de pessoas que veem os seus rendimentos cortados de uma forma muito abrupta e que precisam efetivamente de ter uma resposta do ponto de vista da intervenção do Estado. Tem havido algumas medidas tomadas em Portugal nesse sentido. Essas medidas ainda não são suficientes, não só porque ainda deixam alguns segmentos da população de fora, como muitas vezes envolvem volumes financeiros que ssão insuficientes para que as pessoas vivem sequer abaixo, atinjam sequer o nível mínimo de pobreza. Portanto, tem de haver aqui um esforço e essa é uma terceira prioridade. Eu não poria de lado uma quarta prioridade que tem a ver com proteger a capacidade produtiva. E proteger a capacidade produtiva significa muitas vezes procurar que as empresas mantenham a sua capacidade produtiva tanto quanto possível intacta. Não significa que continuem a produzir, em alguns casos umas continuarão, têm condições para continuar a produzir, outras não, mas é muito importante que assim que houver condições para retomarmos uma vida normal, que possamos voltar a rapidamente ter o sistema produtivo nacional a dar resposta àquilo que são as necessidades fundamentais de consumo, de investimento, porque senão o que acontece é, se não há resposta, se não há uma capacidade de rapidamente pôr a economia novamente a funcionar, o que vai acontecer é que vamos ter dificuldade em depois criar os recursos suficientes. Está a haver aqui uma interferência nesta entrevista, isto é um boicote, faz parte. Peço imensa desculpa. Mas não faz mal. Portanto, nós precisamos de ter novamente a economia a funcionar rápido e isso muitas vezes significa apoiar as empresas. Portanto, nós não devemos olhar para o apoiar as empresas como uma medida que visa dar lucros a quem já os tem. Devemos assegurar essencialmente que temos capacidade para retomar rapidamente a nossa vida em conjunto. Obviamente, procurando tanto quanto possível evitar os abusos que muitas vezes nestas situações existem e, portanto, deve haver uma fiscalização grande deste ponto de vista. A última pergunta que temos para si
é sobre a sustentabilidade do sistema económico. E a primeira é: considera que seja possível atingir uma parcial ou total sustentabilidade no sistema económico em que nós vivemos? Não. Para responder rapidamente, não acho que seja possível. Acho que nós vivemos num sistema económico cuja lógica fundamental é uma lógica de acumulação, e a lógica de acumulação necessariamente é uma lógica que é pouco compatível com a sustentabilidade não apenas ambiental, mas também sustentabilidade social, e diria até sustentabilidade económica, na medida em que este sistema tende a causar muita instabilidade, muita imprevisibilidade e muita destruição de capacidade produtiva. Dito isto, acho que não devemos nunca deixar de procurar que, dentro daquilo que é a lógica geral do sistema em que vivemos, procurar ir caminhando no sentido de minimizar os estragos que este sistema vai fazendo enquanto não conseguimos ter um melhor. E só para seguir nessa linha de pensamento, que é, acho que há alguma forma de nós, assim como que aproveitarmos esta paralisação da produção massiva e esta onda de valorização de serviços públicos, como por exemplo o Serviço Nacional de Saúde ou de Educação Pública, para começarmos a pensar em alternativas político-económicas que tenham no centro não a obtenção desenfreada de lucro à custa da profunda degradação social e ambiental, mas sim a vida, os cuidados, a reparação e a sustentabilidade. Bom, eu acho que nós não devemos esperar por crises para pensar em alternativas, não é? E, portanto, não sei se há muitas pessoas que agora têm mais tempo para pensar nessas coisas, não é bem o meu caso, tenho menos tempo agora do que tinha antes, mas acho que nós devemos sempre dedicar parte dos nossos esforços a pensar em alternativas, em formas mais decentes e mais sustentáveis de vivermos em comunidade. Em qualquer caso, alguns aspectos desta experiência que eu acho que deveriam ser utilizados por todos os ativistas, por todos aqueles que lutam por um mundo um pouco mais sustentável. Uma das coisas que é óbvio para toda a gente é que esta paralisação da atividade económica implicou uma descida muito substancial da poluição a nível mundial. Nós estamos a ter uma experiência muito interessante sobre o papel do trabalho à distância, uma medida que seria verdadeiramente uma pequeníssima medida, de uma natureza marcadamente reformista nesta altura, seria começarmos desde já a pensar em propor que houvesse um maior recurso ao teletrabalho parcial, por exemplo, procurar que o Estado e as empresas que tivessem condições para o fazer instituíssem, por exemplo, um dia por semana em que os trabalhadores trabalhariam a partir de teletrabalho. Já seria uma forma, entre muitas outras, que podemos aproveitar esta altura para imaginarmos uma forma de dar algum contributo para ir diminuindo o impacto que o nosso modo de vida vai tendo sobre o planeta em que vivemos. É tudo, muito obrigada. Acabou aqui o nosso tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade para fazer esta entrevista e esperemos trabalhar consigo talvez outro dia. Ok, obrigado, bom trabalho. Muito obrigada.